Virganovics, homicídio simples. Primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedente de folha 8357. A conduta social do réu não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 6 anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantém a pena provisória em 6 meses de reclusão. Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, tendo em vista que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos, pelo que aumenta a pena provisória em 1/3, razão pela qual torna a pena definitiva em 8 anos de reclusão. Da ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifica que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8357. A conduta social do réu não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes. Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 61, inciso 2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio descrito no primeiro fato. Artigo 61, 2H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento de folha 1603. O aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante. Assim, torno a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição de pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Por fim, reconheço configurado concurso material entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 9 anos e 6 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, condena o réu no pagamento de 14 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento da pena. Fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, segunda parte, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 10/5/2014 até a presente data, totalizando 1.700
371 dias. Todavia, deduzido o período da pena já cumprido, total fixado, resta cumprir período de pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, B do Código Penal, pelo que fixa o regime semiaberto.